Diretor de futebol do Corinthians. Caroline Patati, desde já, transmita aqui um abraço para o Duílio. É um querido, conhece bem o Corinthians, tive a oportunidade de trabalhar aí perto do Duílio. Mande um forte abraço e pergunte a ele quem seria o camisa 9 ideal para o Corinthians, Patati. Com certeza, essa é a minha dúvida e de toda a nação corintiana. Lívia lhe manda um abraço, deseja sorte aí nessa nova jornada aqui no Corinthians e pergunta, claro, essa dúvida não é só minha, é dela e de todos os corintianos. Quem vai ser o novo camisa 9? Quer dizer, tá todo mundo falando no Diego Tardelli, né? Que teria uma possibilidade desse jogador vir para o Corinthians e reforçar o elenco. Realmente existe essa chance? Bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia a todos no estúdio, aos corintianos em especial, um grande abraço. A gente tem trabalhado muito, né, nessa posição desde a eleição. A gente sabe que é uma posição que o Corinthians precisa se reforçar, mas a gente continua ainda sem ter uma possibilidade real. O caso do Diego Tardelli, que está surgindo aí nas últimas horas, é lógico que é um grande jogador, mas não existe absolutamente nada. Ele tem contrato vigente na China, os valores são muito altos, né, muito diferente dos praticados aqui no Brasil, e a gente tem que ter muito pé no chão e calma nessa procura. A gente tem trabalhado 24 horas por dia para fortalecer o grupo, não só nessa posição, mas com oportunidades, o que a gente puder fazer. A gente tem muita confiança no grupo que aqui está e ter muito cuidado para não gerar expectativa para a torcida, mas que a torcida saiba que tudo que puder ser feito para melhorar o elenco, a gente vai fazer, e esse é o nosso trabalho diário. Agora, é uma missão que está se mostrando muito difícil, tendo em vista a escassez de camisas 9 no mercado. Exatamente, isso a gente tem identificado já há algum tempo, né? E não só no futebol brasileiro, né? No mundo todo a gente tem buscado algumas opções fora do Brasil também, mas é uma dificuldade muito grande, e os que tentam com contratos muito bons, contratos vigentes, renovados, com salários muito altos. Então a gente busca sim, mas uma coisa que não é que não exista pressa, mas a gente não pode fazer as coisas na correria e sem ter a certeza de que quem vier vai dar conta do recado. Vamos do setor ofensivo para o defensivo. Qual é a situação do Balbuena? A gente sabe que teve uma reunião agora essa semana para falar sobre o futuro do jogador, renovação de contrato. Como foi essa reunião e qual a expectativa de vocês em relação a isso? Bom, primeiro, realmente a gente tem conversado com o atleta, com seus procuradores. É uma prioridade do Corinthians também, já começar desde que chegamos, né? Conversar com todos os procuradores, a gente tem feito isso, rever todos os contratos, a necessidade de renovação dele, como de alguns outros. A gente tem trabalhado muito nisso, mas essa semana ainda foi a primeira conversa, a gente começou uma negociação, não tem nada concluído, mas estamos trabalhando também muito forte nisso. O foco do Corinthians realmente é em nomes como o Matheus, que chega aí do ABC de Natal, quer dizer, nomes jovens, promissores e que possam não apenas render dentro de campo, mas gerar ativos financeiros também? Sem dúvida, isso desde a primeira gestão do Andrés, né, que estávamos aqui juntos, foi feito. E alguns exemplos são o Paulinho, o próprio Ralf, que agora retornou, o Felipe Zagueiro, o Romarinho, o Leandro Castan, bom, diversos nomes que o Corinthians naquela época, a gente pretende hoje preparar um time aí para o futuro, para mais 3, 4 anos. E o Matheus entra nesse perfil de um jogador que venha jovem e que a gente possa aí, com o tempo, ter um grande jogador para o clube e pensando também no futuro, aí um time a longa data. Tem previsão para a chegada dele, apresentação, enfim? Não, a gente ainda tem alguns detalhes de contrato e depois exames médicos para que o contrato possa ser assinado. Acho que nos próximos dias. A gente tem trabalhado também bastante nisso, mas sempre com o pé no chão. No caso dele, também é um garoto, né, de 19 anos, começou no futebol há pouco tempo. Não criar muita expectativa em cima dele, porque tem um trabalho longo a ser feito. Para a gente encerrar rapidamente, situação do Marlon, zagueiro que defendeu a Ponte Preta no último Campeonato Brasileiro. Tem algum negócio realmente em fase adiantada? A gente já pode dizer que ele é do Corinthians? Tem sim, está bem adiantado. Também nessa situação de assinatura de contrato, exames médicos, essa fase, e também entra nesse perfil de um time que a gente quer montar aí para o futuro. Tá certo, então. Muito obrigada. Voltamos com vocês no estúdio. Legal, obrigado, Caroline Patati, atualizando informações aí
com o Duílio Monteiro, diretor, né, de futebol do Corinthians. Informações importantes, chegada do Matheus, né, apresentação em breve. E o Marlon, né? Marlon pertinho também de ser confirmado como reforço do Corinthians. Mas tinha pergunta ali, Rodrigo Bueno, que o Duílio acabou não respondendo, deu até uma esfriadinha aí com relação a Diego Tardelli, mas pergunta o Rian Fiuza. Para você, então, vou perguntar para você, quem seria o camisa 9 ideal para o Corinthians? Olha, eu apostaria no Guerreiro, porque o Guerreiro, bem ou mal, tem corintiano que não gosta muito dele, porque ele disse que não jogaria em outro clube no Brasil e foi pro Flamengo, só que ele fez, para mim, o gol mais importante da história do Corinthians. E ele, durante boa parte da carreira ali, ele era o grande artilheiro da Arena Itaquera. Depois ele saiu do Corinthians, até o Romero acabou ultrapassando o Guerreiro. Mas o Guerreiro tem um problema extra-campo. Além de ainda vínculo com o Flamengo, uma situação a ser resolvida, tem a questão do doping, não dá para saber. O Diego Tardelli, para mim, é o cara talhado para defender o Corinthians. E eu vou lembrar do começo da carreira do Diego Tardelli. Uma final de Taça São Paulo e Corinthians no Pacaembu. Corinthians foi campeão em cima do São Paulo. Você sabe? O que aconteceu com o Diego Tardelli? Diego Tardelli é jogador do São Paulo, da base do São Paulo, saiu com os jogadores do Corinthians para comemorar o título. Rapaz, ele praticamente se queimou no São Paulo ali por conta disso. Como é que o São Paulo faz uma final com o Corinthians, perde? Então, quer dizer, ele já tem ali, acho que uma vontadezinha desde garoto de defender o Corinthians, assim. Ele perdendo uma final pro Corinthians, ele sai e vai festejar o título do Corinthians. Então eu acho que o Diego Tardelli, que depois se deu bem com o São Paulo, né, virou mais maduro, até foi campeão da Libertadores com o São Paulo, foi muito bem no Galo. Eu acho que no fundo ali tem uma coisinha alvinegra ali no Tardelli, então eu acho que era um cara alvinegro. Olha, por enquanto o coração alvinegro dele é o Galo, né? Que ele foi campeão e jogando muito a Libertadores em 2013. Sempre postando nas redes sociais. E a Copa do Brasil 14. Que o Tardelli voou em 14 com o Leverkusen. Bom, sugira na hashtag Bom Dia Fox Sexta um camisa 9 pro Corinthians. Quem é que dá liga ali com a 9 do Timão? Vai participando porque agora a gente vai falar sobre uma classificação